Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Eu Quero Aprender. E hoje nós vamos falar sobre um elemento fundamental na fotografia, que é a luz. Se fotografia quer dizer escrever, desenhar com a luz, então a luz é um dos principais elementos. E hoje eu vou passar alguns segredinhos para se fazer uma boa fotografia, sabendo utilizar esse elemento principal da fotografia, que é a luz. Mas antes de continuarmos, eu quero fazer uma pequena revisão do que nós já aprendemos até agora. Na primeira aula nós aprendemos que a fotografia, assim como conhecemos hoje, não foi a invenção de um único homem, mas um processo de construção no decorrer da história da humanidade. Desde Alhazen, aquele iraquiano que inventou a câmera escura, até Niepce, o francês que fez a primeira fotografia impressa, mas que demorava cerca de 20 horas, o objeto tinha que ficar imóvel durante 20 horas para que a imagem ficasse gravada, até Louis Daguerre, companheiro de Niepce, que desenvolveu os processos químicos que revelavam a fotografia, imprimia no papel, a imagem durava muito mais, e que também criou o daguerreótipo, que eram aquelas primeiras máquinas fotográficas que começaram a ser comercializadas. Na aula 2 nós aprendemos alguns conceitos sobre arte e principalmente sobre arte fotográfica. Lembram-se? Existiam pessoas que diziam que a fotografia não poderia ser arte, um objeto artístico, porque era feito com uma máquina, sem levar em consideração que a pessoa, quando faz uma fotografia, ela tem que fazer um recorte, e nesse recorte ele tem que escolher os elementos, a luz, as cores, para se fazer uma bela fotografia. Então, a partir daí, entende-se que realmente, apesar de usar um aparelho mecânico, hoje em dia um aparelho eletrônico, sim, a fotografia é arte. É o artista que vai apertar o botão, que vai fazer um recorte em qualquer lugar desse mundo enorme que a gente vive, selecionando as imagens, os elementos, a luz, as cores e as sombras. E finalmente hoje é a nossa aula sobre luz. E primeiramente nós vamos falar sobre a luz mais importante que existe para nós seres vivos, que é a luz solar. A luz solar é capaz de nos proporcionar lindas fotografias, só que nós temos um detalhe muito importante que é preciso ser observado. Por exemplo, quando vamos fotografar a luz do dia, temos que observar que entre as 10 horas da manhã e as 2 horas da tarde, existe uma incidência de luz muito forte, fazendo com que as cores fiquem muito fortes, o branco fique muito forte e as sombras também fiquem muito escuras, muito negras. Com esse tipo de iluminação, o que acontece é que nós perdemos os detalhes da imagem. Então é recomendável que nós fotografemos até as 10 horas da manhã e depois às 3h30, 4 horas da tarde. Bem, então vamos a alguns exemplos práticos. Observe nessa fotografia dos gansos, feita exatamente por volta de meio-dia, que a gente não consegue observar os detalhes das penas e as cores também ficam um pouco lavadas, como se fossem desbotadas. Já aqui no final da tarde, no mesmo lago, as cores dos gansos ficam muito mais bonitas. Até o laranjado do bico ficou muito mais harmonioso. É possível ver os detalhes das penas, mesmo nas áreas mais claras. Aqui o telhado pegou o sol do meio-dia, perde totalmente a definição, da mesma forma que as cores ficam muito opacas. Aqui um outro exemplo de telhado no mesmo horário. Note bem que quase não dá para perceber os detalhes das coisas de vidro que ficam em cima do telhado. Esse é um outro exemplo de luz a pico, ou seja, a luz do meio-dia.
Note que as cores ficam muito fortes e as sombras muito pesadas, muito duras. Não dá para ver direito os detalhes. Aqui o modelo, numa fotografia de por volta de meio-dia também, é difícil você perceber onde termina o cabelo dele e onde começa o céu. As imagens ficam todas muito misturadas. Veja bem nessa fotografia que a meia branca da modelo fica quase da tonalidade da perna da modelo. É uma luz muito forte também. Aqui já melhora um pouquinho, porque tem um pouquinho mais de sombra, o sol já caiu um pouquinho mais, melhorando um pouco a qualidade da imagem. Veja bem nessa fotografia que o ombro da modelo se mistura com o fundo branco. As sombras ficam muito duras embaixo dos olhos. Aqui também uma outra técnica de contraluz ou silhueta, é quando o sol está atrás do objeto a ser fotografado. Cozinhar é arte? Depende. A comida também pode ser arte, assim como a fotografia, um quadro, uma música, um filme. Vai depender de como você vai fazer, preparar, selecionar os ingredientes, os temperos que vão dar o sabor especial e, claro, a apresentação. Os ingredientes são 200 gramas de açúcar, 4 ovos, 200 gramas de amêndoas raladas com mel, 2 colheres de sopa de vinho do Porto, açúcar em pó, e depois leva ao forno a 200 graus por 40 minutos. Então é 4 ovos, se eu quero fazer. Quantas gramas é de açúcar? 200. 200. Mais. Mais Vinho do Porto, quanto é? vinho, 2 colheres. E a amêndoa? 200 gramas 200 gramas e 200 gramas de... cenoura. Pronto. E aqui é 2 colheres de... Maisena. E misturo muito bem. E junta-se o vinho do Porto também. E agora vamos metendo numa forma. Agora vamos juntar as 2 colheres de farinha de maisena e meter aqui dentro. E mistura-se muito bem. E vamos esquecendo de meter a farinha de maisena. Agora a meter a massa na forma do bolo, abrir na forma.
Bom apetite! Gostaram da surpresa, da aula? Espero vocês na próxima aula. Deixem os comentários, curtam a página, curtam o canal, afinal de contas ele foi feito para vocês. Qualquer dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em respondê-los, ok? Obrigado, até a próxima.